Boa noite, a paz do Senhor. Quem vos fala é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 11 de agosto de 2024. Estamos começando mais um momento João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Hoje é o segundo domingo de agosto, conhecido como Dia dos Pais, né? Para quem tem os seus paizinhos, um feliz Dia dos Pais. Para quem não tem, como eu, né? Fica só a saudade. Mas nós temos um grande Pai, né? Que é o Criador de tudo e de todos, né? Que Deus possa abençoar vocês. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora de na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, tudo que tem fé da minha pessoa. Apresento, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar indo de encontro, que o Senhor possa estar curando, estar libertando, dando saúde. É o que eu te peço, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, Jesus. A palavra hoje está em Mateus 18, onde a gente leu 17. Vamos continuar assim, nessa maratona de Mateus, tá bom? Deus tem falado grandemente comigo. Eu creio que tem falado também grandemente com você. Eu tenho aprendido muito da palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela é uma fonte inesgotável, né? É assim, quanto mais você se alimenta dela, pelo menos para mim, né? Que amo. Quanto mais eu me alimento, mais eu tenho vontade de me alimentar. Eu tenho sede, sedenta, né? Apesar que tem dias que eu falo, meu Deus do céu, eu preciso me dedicar mais à sua palavra, né? Porque o diabo, ele rouba o tempo, assim, a gente não vigia, quando vê, já foi, né? Mas Mateus diz assim, 18, o maior no reino dos céus. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? E chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, esta é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas, se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crer em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou o seu pé o fizerem tropeçar, corte-o e jogue fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho lhe fizer tropeçar, arranque-o e jogue fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os dois olhos e ser lançado no fogo do inferno. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta noite, Deus, eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor tem que falar aos nossos corações. Deus, me perdoa as minhas falhas, os meus pecados, que eu pequei no pensar, no falar, no agir. Deus, abençoa meu esposo, meus filhos, minha família, o ministério, tudo sem ter confiado na minha pessoa, que eu te peço nesta hora. Amém. Em nome de Jesus, né? Essa palavra você vai falar assim que os discípulos estavam se questionando. Qual deles era maior, né? Quem é o maior aqui? Eu, é você? Quem é o maior, né? Aí Jesus, ele chega e diz assim, no 18. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é maior no reino dos céus? Aí Jesus chamou uma criança, né? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, no 4, quem se faz humilde como essa criança, este é maior no reino dos céus, né? Porque Jesus, ele nos explica que, ele fala assim, Mateus 11, 28. Aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrarei descanso para vossas almas. A gente tem que aprender de quem? De Cristo. Então, Cristo, ele diz que ele era humilde. Então, a criança em si, ela é pura, ela é humilde, né? Maneira de dizer assim, já nascemos com pecado. Mas ela é inocente, né? Ela não tem maldade, né? Você vê uma criança, tipo, de 2 aninhos, 1 aninho, ela não tem maldade, né? Ela não quer dar o pirulito para outra, mas é porque ela acha que é dela, né? Ela não vê maldade nisso. Mas o homem não, o homem quer espaço, ele quer disputa, ele é por ganância. Você vê que a criança, ela briga, se tapeia, daqui a pouco ela tá junto, beijando, abraçando, porque ela não tem maldade mesmo, é dela, né? Então, a gente vê que assim, e a criança, ela
ela é toda confiante, despretensiosa, ela não tem pretensão, ela é toda natural, né? Às vezes eu falo com meu filho, vem cá, ele vem assim, me abraça, me agarra assim, sabe? Tipo assim, mãe, eu confio em você. Então ele tá falando assim, Jesus tá falando assim, você tem que confiar mais, né? Não pode se sentir-se altruísta, que vocês é o tal. Não, não é. Pra ser maior tem que ser menor sempre, né? Então, e quantas pessoas maltratam as nossas crianças, né? Pessoas que têm coragem de abusar, de estrupar crianças, de maltratar, de bater, de judiar, de deixar com fome, de espancar, de queimar, de matar, né? Então, essas pessoas, pode ter certeza que a palavra é clara em dizer, né? Ai, aqui, ó. A palavra é clara em dizer que esse tipo de gente que maltrata as crianças, diz assim, mas se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor seria amarrar uma pedra de moinho nos pescoços e se afogar nas profundezas do mar. Quantas pessoas é pedra de tropeço para, né, os pequenininhos, né? Quantas, né? Então, é muito triste, né? Esse tipo de coisa quando acontece, né? Há muitas pessoas que são manipuladas, né? Por várias situações. E Deus, ele diz assim, não, nós não podemos, temos que ser como as crianças puras, sem maldade, né? Aí ele vem e diz assim no 20, ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar, é inevitável que tais coisas aconteçam, né? Mas aí daquele por meio de quem elas acontecem, né? Aí Jesus, ele diz assim, é tipo uma hipérbole, tá? Não que você tem que arrancar a mão, algo, uma hipérbole que a gente chama isso. Aqui, ó, se a sua mão ou o seu pé o fizer tropeçar, corte-o e jogue fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os pés. Ele tá falando aqui numa hipérbole, algo grande. Não que realmente você tem que cortar a mão, arrancar os olhos, o braço, não, né? Espiritualmente você tem que matar a carne para vivificar o espírito, né? Então, assim, para você entrar nos reinos do céu, não é mentindo, né? Roubando, né? Enganando, né? Cobiçando, né? É com pureza. Então, por isso que a gente tem que ser puro, igual a criança, sem malícia, sem maldade, né? Então, isso é muito importante, né? Porque nós somos maliciosos, nós somos maldosos. E diz assim no 7, e se o seu olho fizer tropeçar, arranque, jogue fora, é melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os dois olhos e ser lançado no fogo. Você vê que ele faz alusão nos dois, é entrar na vida. Esse entrar na vida aqui, ó, é entrar na glória, tá? É a salvação. Então, a gente tem que ser salvo. E para ser salvo, a gente tem que o quê? Matar a nossa carne, mutilar, arrancar. Ah, você vai roubar essa caneta? Não pode. Ah, só liga que é mentir? Não mente. Seu olho tá cobiçando aquele homem, aquela casa, aquele carro. Não seja cobiçoso, né? Repreenda, porque isso é coisa do Satanás. É coisa do cão. Vamos lá prosseguir. A parábola da ovelha perdida. Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu te digo que os anjos dele no céu estão sempre vendo a face a face do meu Pai Celeste. 11. O Filho do Homem veio para salvar os que se havia perdido. Aí ele fala no 12. O que vocês acham? Se alguém possui uma sem ovelha e uma delas se perder, não deixará as 99 nos montes indo procurar as que se perdeu? Aí Jesus, ele continua e fala para mim e para você. E se conseguir encontrá-la, garanto que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não perderam. Olha que coisa forte. Da mesma forma, o Pai de vocês que está no céu não quer que nenhuma desses pequeninos se perca. Então, ele tá falando, né, que quando um homem, ele tem um rebanho de ovelhas, que quando uma ovelha se perde, ele vai atrás e traz, né? Então, esse homem aqui tá representando Deus, né? E Jesus, ele diz, né, nessa parábola, que ainda mais Deus, né, quando o incrédulo é achado e volta para a casa do Senhor, né? Então, isso é tremendo, igreja. A salvação, quando alguém se perde e volta para a casa do Senhor, Jesus, nossa, é maravilhoso, né? Ele fica muito feliz, né? Não que ele vai largar toda a igreja, não. Mas é uma maneira de dizer, né? Que você e eu somos importantes, entendeu? Vai largar esses 99 e vai atrás de um, tá dizendo assim, você faz parte desse aprisco, você faz falta. Você tá entendendo?
Então, a gente tem que entender, não sendo hipócritas, entendeu? Que você não vai largar todos a sua igreja e ir atrás daquele que saiu da igreja e foi embora, não. Mas você vai evangelizar, você vai buscar. Não é que você vai largar de mão o rebanho, mas você vai deixar o rebanho, né? E vai buscar aquele trazer de volta. Você tá entendendo? Você vai agregar de novo, né? Igreja, porque tem muitas pessoas hoje em dia que saem ferida dos rebanhos. Porque o que mais importa hoje não é a ovelha, é a lã da ovelha, né? E a palavra diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então é isso, entendeu? Vamos lá para o próximo. No 15. Olha só. Que forte. No 15. Como tratar a ofensa de um irmão. Se o seu irmão pecar contra você, vai a sós com ele, mostra-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas, no 17. Mas se ele não ouvir, leve-o consigo mais um ou dois ossos, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-lo, conte à igreja. Se ele se recusar a ouvir também, a igreja trate-o como pagão ou publicano. Aí, detalhe. No 18. Digo-lhes a verdade. Tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Falamos sobre isso ontem, né? Desculpa. Desculpa, engasguei. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meio do Pai que está nos céus. Pois, onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Olha que coisa linda, né? Jesus está falando de congregação, de congregar, né? Então, os judeus, eles desprezavam os gentios e os publicanos, né? Eles excomungavam, né? E Jesus, ele está falando assim, a gente tem que tratar, a gente tem que perdoar. Quando o seu irmão fizer alguma coisa, você pedir perdão, ele não aceitar, chama a testemunha e fala assim, olha, eu tô pedindo perdão pra ele, né? Ou ele fez isso, isso aqui, vamos nos retratar. Mas hoje em dia, né? Isso é muito difícil, porque isso é a coisa mais difícil de ter, porque a soberba do homem é terrível, né? Ele se acha no direito de passar por cima de todo mundo e não tá nem aí, né? Mas Deus, ele peça que a gente tenha que ter humildade, né? E perdoar, né? As ofensas, que não é fácil, viu, igreja? Né? É um ensinamento tremendo. A gente vê que mais pra frente também, Paulo, ele nos ensina isso. Vamos lá, a parábola do servo impiedoso. Na parte 21, diz assim. Então, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Aí Jesus respondeu-lhe, digo não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, ou seja, 490 vezes, né? Então, quantas vezes a gente é perturbado, a gente é caluniado, a gente é perseguido? Temos que perdoar, né? Porque o reino de Deus, minha filha, tá aqui, ó. Para entrar na vida, a gente tem que entrar até mutilado, né? Então, nós temos que perdoar, porque não é fácil. Não é fácil, igreja. Igreja não é fácil. Perdoar é uma coisa, esquecer é outra, tá bom? Ninguém tem demência aqui, ninguém é doido, tá? Vamos lá. No 23. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Aí diz assim. Oi, filho. Ai, meu Deus. Diz assim, no 24. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Tá entendendo a história? Olha só a parábola como é que é. Jesus respondeu, ele digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. No 23. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. Oi, Manuel. Tá bom.
O servo prostou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. Olha só o que ele faz. Aí diz assim, lhe pagarei tudo. Aí diz assim, o senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e deixou ir. Quando aquele servo saiu e encontrou um de seus conservos que lhe deviam 100 denários, agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Aí no 29. Então o seu conservo caiu de joelho e implorou-lhe: tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas, a palavra diz no 30, mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. No 32, então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Aí ele fala assim no 33, você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Olha que forte. Irado, o seu senhor entregou aos torturadores até que o pagasse tudo o que devia. Assim também lhe fará meu Pai Celestial a cada um de vocês. Não perdoar de coração seu irmão. Então, essa palavra vai falar de um servo que devia, né, ao rei. E o rei perdoou a dívida dele. Ele implorou e o rei perdoou. Quando ele é liberado, ele encontra um que devia ele. Em vez dele, o rapaz também implorou, ajoelhou, mas ele pegou, apertou o pescoço e falou: você vai me pagar tudo. E jogou ele na prisão. Então, ele tá dizendo assim: perdoar 7 vezes, 70 vezes 7, 490. Então, quando alguém fizer algo com você, a gente tem que perdoar. Não é fácil. Porque se você não perdoar, o vosso Pai Celestial também não vai perdoar. Porque Deus é aquele que esquadrinha o coração do homem, né? E diz assim, e naquela época, era normal vender escravo, né? Quando você não pagava, você ia escravo. A gente lembra lá da mulher do azeite, né? Da viúva do azeite, que seus filhos iam ser escravo, tal, que ela não tinha como pagar. Era uma prática normal, né? Porque estava na lei de Levítico. Só que a gente tem que perdoar, né? Porque o principal dessa palavra é o perdão. Então, a gente tem que aprender que nós não podemos ser um servo impiedoso. Nós temos que ser piedoso, porque o nosso Pai que está no céu é misericordioso. E a oração do Pai é assim: Pai nosso que está aí no céu, né? Santificado, né? Aí diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. A gente leu esses dias, tá em Mateus, ó. A oração do Pai Nosso tá em Mateus 6, tá bom? Não esqueça, aqui, ó, a gente acabou. Vamos lá, voltar um pouquinho Mateus 6 para dizer assim, ó, diz aqui. Vocês orem assim: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Mateus 6, 12, diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Então, quando a gente não perdoa, o nosso Pai também não tem como nos perdoar, entendeu? Então, o perdão é algo que eu e você, nós temos que ter por obrigação. O perdão é obrigação minha e sua, tá bom? Então a gente tem que perdoar sempre, sempre, sempre. Por mais que igreja não é fácil. Esse negócio de falar: irmão, perdoar é uma coisa, você tá entendendo? Se misturar é outra. Então assim, perdoar é uma coisa, se misturar é outra. Então, não podemos ser hipócrita, entendeu? E a gente tem que perdoar, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que vocês venham ter uma semana abençoada em nome de Jesus. É porque eu vou lendo aqui, Deus vai começando a passar as coisas e eu vou marcando aqui pra mim não perder. Deus abençoe, fica na paz. Domingo abençoado, um dia dos pais abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.